e morais. E o que é o... Por que o termo tão capitão evidente, do mato? cara, eu acho tão absurdo que essas pessoas estão livres e não são... E não acontece nada com elas. Eu já processei um monte de gente que me chamou de capitão do mato e geralmente eu ganho. Que é o certo, Lógico, né? Processar. Porque é racismo. No né? mínimo, cara. É o mínimo que tem que racismo. acontecer. Por que E aí eles depois chamam... pedem desculpa, né? Ah, não quis dizer isso, veja bem. Sim, às vezes eles vão com o processo até o final e acabou. Mas enfim, se quiser pedir desculpa também, eu aceito as desculpas e mantenho o processo. Pede desculpa, mas ok, legal, faço Eles chamam a gente de capitão do mato, que o capitão do mato, historicamente, ele era um negro, ele era escravo, um escravo. Ele fugia do engenho, fugia da propriedade e ia pro mato, pra floresta, pra algum quilombo comandado pelos Zumbi ou outros líderes de quilombo. E aí tinha os capitães do mato, que eram pessoas especializadas em caçar negros que fugiram. Né? Eles podiam ser pessoas brancas, pessoas pardas, pessoas negras que conquistaram a sua alforria ou algum escravo ali contratado para fazer esse serviço. Ou seja, eles se veem com pessoas negras que fugiram dessa lógica de escravidão e as pessoas que são de direita estão indo capturar elas de volta, né? Por isso que é o xingamento de capitão do mato. E aí a gente nota que a crítica ao pobre de direita, a crítica à mulher que não é feminista, a crítica ao negro de direita, ela é mais uma burrice do que é esquerda e do que é direita, do que qualquer outro tipo de coisa, né? Então, se ele vê um negro de direita, ele é o capitão do mato. Por quê? Na cabeça dele, o que é ser de esquerda? É defender, se ele é um cara do movimento negro, é defender os negros. A esquerda defende os negros e a direita é contra os negros. Logo, nós, os negros, estamos fugindo dessa lógica de escravidão e o negro de direita tá indo capturar a gente. Na realidade, ele só não sabe o que é direita. Né? No fim do dia, ele só não sabe o que é isso. O pobre não pode ser de direita, sabe? Tem vários autores, né, os mais liberais, mais conservadores, que dizem o que é uma pessoa de direita, uma pessoa de esquerda. Quando a gente olha, por exemplo, sei lá, pega o Roger Scruton, no Tolos, Fraudes e Militantes Pensadores da Nova Esquerda, ele define a esquerda e a direita como a esquerda nota, os dois grupos notam que tem desigualdade social, só que a esquerda, ela tenta resolver essa desigualdade social pelo Estado e a direita tenta resolver essa desigualdade social pelo mercado, né? Um resumo muito, né, gigantesco. Então, a direita, segundo Roger Scruton, quer diminuir a desigualdade social pelo mercado. E uma pessoa pobre não pode opinar isso? Não, Sabe, e o ainda que tem a ver? Eu acho que também o que pega muito é que, como as pessoas vão mais nessas explicações rápidas, que para debate é o óbvio, elas pensam assim, se a direita pensa que os problemas devem ser resolvidos pelo Estado, então ela é contra todas as políticas públicas, o que não é verdade, porque o bem-estar social faz parte da visão de mundo de direita. Então o bem-estar social, ele também engloba políticas públicas. A diferença é, a esquerda defende políticas públicas perpétuas, permanentes, porque isso se torna uma moeda de troca. Isso acontece com as cotas, por exemplo. Paternalismo. Né? Agora, a direita, não é que ela não pode reconhecer uma política pública e nem aceitar essa política pública. Ela pode. O que ela faz é ver com prudência quanto tempo essa política pública deve durar. Por quê? Porque ela vai ver soluções para que isso não seja perpétuo, para que essa pessoa tenha melhores condições. Eu vi um recorte também circulando por aí que me chamou a atenção, que a gente discute muito sobre educação e esquece de discutir economia. Os países mais desenvolvidos, eles começaram se desenvolvendo economicamente e, uma vez bem desenvolvidos, eles viram a necessidade de investir mais em educação. Então, se o mercado funciona bem, se as pessoas prosperam, automaticamente elas vão buscar melhorias intelectuais também, elas vão investir na educação. Só que a esquerda demoniza o lucro, só que sem lucro não tem como fazer o social. O lucro é o motor do social, né? Então, sem lucro, como é que você vai fazer o social sem dinheiro? Não tem como, né? Só que parar para pensar isso aí é meio difícil, né? Você tocou em alguma coisa que é um assunto polêmico. Vamos falar de cotas raciais. Qual é o pensamento de vocês? Eu sou contra. Contra convictamente também. Eu vou fazer o papel do advogado do diabo aí. Eu acho assim, justamente, ser contra ou a favor tá estabelecido, não tá? Desde 2012, não é? Bom, eu não sou política, então eu não atuo efetivamente, né? Eu não vou atuar ali na frente. Então, minha opinião pouco importa muitas vezes, porque não vai ter... Você é uma influenciadora. Não, eu digo assim, na prática, eu não vou conseguir mudar isso.
Tá, Então, eu consigo olhar um pouquinho pela perspectiva de quem vive as cotas. Eu acho o seguinte, as desigualdades existem, nós chegamos à conclusão, né, eu digo chegamos à conclusão porque as cotas foram estabelecidas. Então, você concordando ou não, elas estão aí. Chegamos à conclusão de que, como sociedade, de que é necessário ter cotas. Uma vez as cotas estabelecidas, qual a discussão que deveria ser feita e não é feita, desde quando foi estabelecida? Até hoje a gente ainda está preso no sou contra ou a favor. Ninguém discute quanto tempo ela vai permanecer, né? Por que a permanência é importante? Porque, como eu falei agora recentemente, se ela se torna perpétua, ela pode se tornar uma moeda de troca, como acontece com a esquerda. Quer dizer, você só estuda, você só está na universidade porque eu te permiti. Você só consegue entrar porque eu te dou. Se eu sair, você não consegue. Por quê? Porque eles são contra, eles vão tirar. É isso. E o que na prática não é verdade. Você não simplesmente não entra no poder e sai tirando tudo. Você vai estudar, você vai ver como que isso vai acontecer. Existe um ressentimento social por conta de uma carga cultural que o Brasil tem. Então, o ressentimento cultural existe. A esquerda reforça esse ressentimento. Então, essa mentalidade do escravizado é constantemente reforçada pelo discurso de esquerda. O tempo todo, o negro está sendo lembrado de que ele foi escravo, que é descendente de escravo, ancestralidade e tudo mais, e é o tempo inteiro isso. Então, alguém vai absorver esse discurso e vai ficar ressentido. Eu, o Jota, o Guto, a gente não absorveu e não tem esse ressentimento. Mas tem pessoas que vão ficar ressentidas, e isso não só um. Talvez várias pessoas. E várias pessoas ressentidas, elas tendem a querer o quê? Promover um tipo de revolução. Tanto é que os movimentos de esquerda se apoiam muito na revolução, porque também captam esse ressentimento. Então, se existe uma sociedade ressentida e essa sociedade chegou à conclusão de que as cotas vão solucionar esse ressentimento, porque esse é o discurso, né? Às vezes você vê uma pessoa justificando ou falando sobre cotas, ela fala a partir do seu sofrimento, mas eu sofri racismo. Você vê um pardo, por exemplo, que não conseguiu as cotas, ele gravando um vídeo falando, mas então quer dizer que o meu sofrimento não vale? Então as cotas são vistas a partir do ressentimento, né? Quer dizer, eu sofri racismo, eu não mereço essa cota como pardo, sou muito claro para a cota. Então a discussão está muito em torno disso, ressentimento social. Então eu acho que a direita também precisa olhar para esse contexto, além do sou contra e a favor. Porque as pessoas, elas se conectam com esse discurso porque elas também estão ressentidas. Então, como que a gente vai atingir essas pessoas para falar sobre isso? Eu acho que precisa dessa discussão. Quanto tempo as cotas vão permanecer? Porque quando ela é aprovada em cima de um período de 10 anos para ser revista, só que ninguém fez nada praticamente. O Thomas Sowell, eu vou citar um livro dele aqui, né? Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, acredito que vocês leram, um livro... Geralmente quem é negro e de direita já leu esse livro em algum momento. Ele vai analisar as cotas raciais ou outros tipos de cotas em vários países ao redor do mundo. Os países mais ricos, como por exemplo Estados Unidos, a Índia, que tá no meio ali, e ele chega até no Sri Lanka. Ele vai ver, olhar a vários países ao redor do planeta, para ver se as ações afirmativas, né, elas deram certo. A conclusão dele é que não funcionou. Cada um com a sua peculiaridade, mas tem alguns motivos que fizeram não funcionar. E ele coloca aqui, em quase todos esses países, se eu não me engano todos, mas colocar com quase todos esses países, a ideia da cota era uma política temporária, né? E a frase dele é que nada é tão permanente quanto uma política pública temporária, né? A gente tem que... Não, é só 5 anos de cota. Daí, renováveis mais 5? Tanto que o Brasil colocou 10 e já tá, se não me engano, na segunda renovação da cota racial. E eu Foi em 2012. Tenho um spoiler pra vocês. Será renovado por mais 10 anos, né? Porque a graça é o que a Cris falou. E o Thomas Sowell também fala que... Eu acho que não é nesse livro, é num artigo. Ele diz que ninguém ganha tanto com a cota racial quanto o político branco de esquerda que aprova ela. Ele é o maior vencedor da cota, porque, se eu perder, a cota cai, hein? Precisa de mim pra que você tenha a cota. Ou seja, é por isso que eles ficam nessa linha, né? E a esquerda faz isso com várias pautas, não só com a cota racial. Lembra o que fizeram, né? Nas eleições polarizadas passadas, antes de Lula e Bolsonaro, aquela coisa do... A Marina Silva vai acabar com o Bolsa Família. Se o Aécio ganhar, eles vão tirar o Bolsa Família. Então precisa da gente ali pra ter o Bolsa Família. Não, eu quero o Bolsa... Sabe? Então eles sempre fazem esse tipo de coisa pra assustar a população e dar a sensação que ou papai e Estado
vulgo papai PT, vai ficar lá pra ficar cuidando da gente, ou sem ele, ó, você não vai ter Bolsa Família, você vai ser preso, a polícia racista vai te Ou bater também e você não vai ter Guto, na educação. questão de que direita não pensa em bem-estar social. Que eu acho que essa é a moeda de troca que a esquerda mais usa. Se a direita for entrar no poder, não haverá bem-estar social. E não é verdade. Não é porque a direita pensa num modelo de Estado diferente que o Estado não possa promover bem-estar social. Eu acho que isso também pega muito, justamente por isso que eles usam esse bicho-papão. Se a direita ascender, acabou tudo, vai ser um capitalismo selvagem, e o que não é verdade, né? Não é verdade. E outra coisa são... Desculpa, quer dizer... Não, pode falar. E outra coisa são os confrontos também que acabam existindo a partir das cotas raciais, né? Todo mundo fala, mas as cotas não nasceram para isso. Ok, dane-se que não nasceram, mas o efeito delas são isso. Agora citaste o próprio livro do Thomas Sowell, nele está dizendo isso. Todos os países em que as cotas raciais foram implementadas, o que acontece? Conflitos étnicos que antes já existiam acabam sendo potencializados por uma questão principalmente de ressentimento e de senso de injustiça. Então, é natural que no Brasil isso também ocorra em determinado momento. Por exemplo, quando o Bolsonaro, e aqui eu não vou entrar no mérito da fala ou de quem está falando, mas a fala é a seguinte: eu não entraria num avião que está sendo pilotado por um piloto cotista. Ponto. Quando ele fala isso, mas veja bem, mas quem entrou por cota racial, necessariamente essa pessoa ela passou por um mesmo processo, não interessa. Esse eu não tenho dúvida nenhuma que é o imaginário social. O cara que entra por cota, ele, no imaginário da população, ele é um cara menos capacitado ou que eventualmente não tem tanta qualidade em atender. Precisa de uma ajuda. É, só que Precisou de uma ajuda, precisou de um apoio. Eu sei da estatística que os caras têm um desempenho até superior, tem uma permanência também superior, beleza. Só que acontece, quando uma senhora vai num consultório de medicina e antes de hoje ela olha para um cara negro numa posição de poder e diz, esse cara negro é foda. Que além dele enfrentar todos os problemas já impostos pela sociedade, ele ainda conseguiu passar nos cursos mais difíceis, ela passa a olhar para esse cara com um olhar de subserviência, esse cara ele vai me orientar de uma forma negativa, eventualmente eu preciso de um médico de verdade. Então, pensa no racismo que é isso, Vilela, que é a ideia assim, de olhar para um cara negro e acreditar que a própria formação dele, em função de uma política pública que foi feita para melhorar, possa comprometer a capacidade dele como profissional. Eu já tenho minhas dúvidas se isso prospera no Brasil, justamente porque eu não acho que no Brasil exista racismo estrutural. Essa é uma visão que eu acho que talvez aconteceu em alguns países que o racismo fosse mais... estrutural, como estrutural, nos casos dos Estados Unidos. Mas eu entendo essa estatística, já li, acredito que isso aconteceu mesmo nos Estados Unidos, possa acontecer, mas eu acho que no Brasil não pega, cara. Não pega justamente porque o brasileiro não tem esse racismo estrutural. Eu acho que o brasileiro tá pouco se importando se o cara é preto ou é branco, só quer ser atendido bem. Eu acho isso. Mas, enfim, estatisticamente, só pra pautar aqui, né, porque o pessoal da esquerda vai... Não, mas estatisticamente, de fato, não existe essa disparidade, não existe essa diferença, né, do aluno cotista, ele não se desenvolve pior do que o aluno não cotista. Pelas estatísticas, às vezes o cara até supera. Então, existe, sim, essas leituras, a gente tem que discutir, mas eu acho que no Brasil falta estudos sobre o contexto brasileiro. Eles não vão fazer. Não vão fazer, com certeza, porque isso traria aí E outra, a gente tem a discussão sobre, ok, eles entram e o desempenho é parecido, ok, mas e a taxa de desemprego não? E a capacidade de conseguir um bom emprego, mudou? Então, aí entra uma questão... Condição salarial, mudou? Exatamente. Aí o que acho que até um autor de esquerda mesmo, acho que é Antônio Risério, que escreveu o livro Identitarismo, né? Ele é de esquerda. E aí ele fala uma coisa que é interessante ver nesse contexto de cotas. A esquerda coloca a entrada na universidade como uma ascensão social, o que é mentira. Não necessariamente você não vai entrar na faculdade e ascender socialmente. Você pode estar formado e ferrado economicamente, né? Mas existe essa mentalidade. Eu não sei se foi o Guto que estava num debate desses que era 3 contra 3. Era negros... 3 contra 3 nunca fiz. Era negros de esquerda e de direita. Cara, era... Não sei, acho que era o Holiday, sei lá. Era alguém. Era o Holiday Holiday, alguém que eu não conhecia. Isso, era nitidamente o ressentimento do pessoal de esquerda era absurdo, porque eles falavam gritando muito agressivo, você via que tinha essa questão do ressentimento.
Então, mais uma vez, eu entro nessa questão do social, né? Tem esse ressentimento social, a esquerda capitaliza esse ressentimento e ela prende o debate nisso, mas essa ilusão de que a entrada na universidade muda a vida do negro economicamente é também usada pela esquerda. Quer dizer, o negro na universidade é sinal de ascensão social. Né? É lógico que pode melhorar, mas a gente sabe que o que melhora é a economia melhor. O mercado mais livre vai melhorar a vida de todo mundo no geral. Né? Então, essa ideia de que eu estou na universidade, então eu vou melhorar de vida, também é uma ilusão que é vendida e que, na verdade, não tem existe. Outra coisa, né? É bom pra esquerda, né? Não sei se foi a Cris ou o Jota que falou, que sempre que você instaura uma cota racial, você vai criar uma cisão na sociedade, a sociedade fica ainda mais dividida. Só que essa divisão é boa pra esquerda, porque nessa divisão eles são os defensores das cotas raciais, logo eles vão pegar em um país com muitas pessoas negras, como o Brasil e Estados Unidos, eles vão ficar do lado de uma população negra gigantesca que vai apoiar eles nessa divisão. Só que ao mesmo passo, é importante pra eles que a discussão sobre educação para negros se torne a discussão sobre cota racial. O que eu acho uma violência brutal e poucas coisas são tão racistas quanto isso. Então a gente está dizendo que a solução para os negros terem uma educação melhor, e a Cris já refutou isso, mas eu concordo também, que é ter uma educação melhor, logo passar numa universidade pública e ter salários maiores. Então a solução para os negros é essa. Então a gente vai investir boa parte dos recursos do Estado, do orçamento do Estado, na educação das pessoas em universidade. E vai fazer um detrimento da escola básica. Só que e o negro, isso cada vez acontece mais na minha geração, que é a geração Z, e se o negro ele teve, então, uma escola pública de péssima qualidade e ele não quer entrar na universidade, concorda ou sem concorda? Ele quer empreender, fazer a empresa dele, trabalhar com uma outra coisa, trabalhar em alguma outra coisa, ele não quer entrar na universidade. Então o Estado só deu pra ele uma educação péssima, porque a escolha do Estado é sucatear o ensino básico para investir na universidade pública, dar uma cota para esse negro que teve uma educação básica horrorosa para ele poder estudar numa universidade pública de excelência. E lá o Estado vai dar esse ensino para ele. Só que se o negro não sai do ensino básico querendo ir para uma universidade pública, ele só teve uma educação pífia, né? E do jeito que o imposto é no Brasil, ele ainda teve que financiar o estudo de pessoas brancas ricas que estudam nas universidades públicas, né? E depois ou ele teve que ir para uma universidade privada, tem as melhores e tem as maiores, e até as melhores tem as piores, as melhores são muito caras, provavelmente não vai ter dinheiro para pagar, e ele só ficou financiando o ensino, o financiamento do ensino das pessoas mais ricas, que são pessoas brancas, ou seja, é de uma violência brutal transformar a educação da população negra em automaticamente o ensino nas universidades. Por isso que eu sou contra as cotas raciais também. Eu acho que, só a favor das cotas sociais, mas eu acho que a grande solução para os negros terem uma educação melhor, para poder passar nas universidades ou não, é a gente melhorar o investimento no ensino básico, nas escolas públicas, estaduais, municipais, e é lá que os negros estão, pretos e pardos estão lá, e deixar as escolas públicas cada vez mais próximas das escolas particulares. E aí sim você coloca as duas pessoas para poder disputar no vestibular. Eu acho que essa é a grande solução, porque aí, beleza, se o negro não quiser ir para a universidade pública, o Estado deu para ele um ensino básico de excelência para ele fazer o que ele quer. Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.